28 de outubro de 2023, Los Angeles, Estados Unidos. Uma chamada chega ao socorro americano. Um homem estava afogado em sua banheira de hidromassagem. O nome da vítima, Matthew Perry, uma das maiores celebridades da TV mundial, aquele que fez Chandler em Friends. Mas muito além da ficção, Matthew tinha problemas com álcool e drogas. O que teria então acontecido com o astro? Teria ele mesmo procurado o próprio fim? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Mistério S.A. Especial Caso Comentado. Olá, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo tão importante. Não sabia que ia ser tão importante para as pessoas. Não é que está importante para mim. Para mim, lógico, mas qual é a graça de ser para mim? O importante é que seja importante para você, para quem estiver vendo, divertindo, informando e conversando sobre assuntos sérios. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final deste vídeo, que é uma homenagem ao nosso amigo que partiu. Quem assistiu Friends sabe a dor que é. Olha a minha canequinha, tá invertido, não sei porque fica espelhado essa bodega aqui, mas ó, comprei essa daqui lá nos estúdios da Warner, que eu visitei em Los Angeles há alguns anos. E aí eu comprei a caneca do Central Park. Comprei também uma camiseta que eu não acho. Não sei se vai parar essa camiseta. E também tirei, claro, óbvio, porque fã é fã e acabou. Fui lá tirar foto. Vou explicar essa minha viagem. Olha eu aqui, ó, lá. Se dá pra ver. Esse é um dos quadros que ficam ali atrás. Eu no sofá deles, com a xícara deles, me sentindo, claro, como todo mundo sempre se sentiu, amigo deles. Amigo dos Friends, amigo daqueles 6 que fizeram a minha geração inteira morrer de vontade de morar em Nova York e a geração que estava um pouquinho na minha frente ter a certeza que queria ir para Nova York. As gerações futuras que viriam, por exemplo, uma coisa que eu adoro dessa série é que eu converso com a minha sobrinha que tem 18 anos e ela assistiu essa série com 14, 15 anos. Vou falar da série daqui a pouco, tem episódios que hoje não seriam possíveis serem exibidos, mas eles inclusive retratam uma forma de se pensar de uma época que também a gente não pode negar. Tudo isso a gente vai conversar. Por isso que eu resolvi fazer também esse especial para o Matthew Perry que partiu, porque eu já estava lendo o livro dele, até sorteei em umas lives tal, que eu fiz com o Carlos, inclusive por conta do assunto que era da moça que casou, da influencer que casou e depois tirou a própria vida, e muito se discutia sobre Matthew Perry, se ele também teria feito essa tristeza para nós de findar sua própria jornada. Este livro que o Matthew Perry lançou um pouco antes, que lançou este ano, mas lançou agora, vamos botar julho, agora, acho que foi julho, uma coisa assim, de 2023, quem lê este livro, que é muito, mas muito bem escrito, é um livro de uma generosidade e de uma capacidade de se desnudar e se mostrar quem é. Depois você lê esse livro e você fala assim, não é possível que esse cara tenha feito tudo isso, eu vou trazer a história dele e vou trazer o porquê que da minha visão está em cima disso. A gente sempre acha que astros como o Matthew Perry, que fazia o Chandler no Friends, eles são prontos para se matar, porque a vida é muito difícil. Inclusive, já aviso aqui, esqueci de fazer um disclaimer, esse é um assunto que a gente vai entrar aqui, que é um pouco pesado para algumas pessoas. Se for gatilho para você, não assiste, ou se quiser assistir muito, assiste com alguém junto, porque essa solidão, essa falta de confiança de que o mundo não lhe queria, ou principalmente que você não era importante para o mundo, que fez o Matthew Perry sofrer tanto durante quase toda a sua existência. Então, para você, eu já te digo, você é importante sim. Claro que é. O mundo não tem graça sem todo mundo. E principalmente quando a gente tem tantas possibilidades de se buscar ajuda. E o Matthew Perry buscou ajuda. E como começou muito um zum, de esses caras, é um drogado, porque as pessoas adoram apontar o dedo, esse trabalha muito milionário, qual o problema que ele tem? É famoso, é rico, é conhecido, qual é o problema? As pessoas têm, e ele tinha. E é isso que eu quero mostrar, porque eu acho que é em cima da história dele, que é o que ele quis fazer com esse livro, de transformar esse livro numa possibilidade de outras pessoas que estão passando pelo que ele passou e passava, percebam que elas não estão sozinhas. Então, este vídeo aqui que eu estou fazendo é uma homenagem ao Matthew Perry, é uma homenagem ao Friends, é uma homenagem a mim mesmo, porque é uma série que
viveu e vive junto comigo a vida inteira, e eu como se um amigo de verdade tivesse partido. Quem não esperou, quem gostava de Friends, essa reunião que eles fizeram o ano passado tão importante para a gente poder rever todos os 6. Um pouco triste, porque a gente vê neles o tempo que a gente às vezes não vê na gente. Mas muito feliz de você ver 6 pessoas que você convivia toda semana ali, estando juntos novamente. Mas afinal de contas, vamos começar do começo. Quem é o Matthew Perry antes de ele ser Chandler Bing? Aqui tem no livro, inclusive, muitas fotos de ele criança, muitas fotos. Criança eu botei ele com Friends, né? Tem fotos de ele criança aqui, tá vendo? Bonitinho, bebê. Acho que não tá entrando em foco, teria que ficar mais aqui. O Chandler Bing, ele vem de uma família que não é uma família desestruturada, mas é uma família onde as pessoas não tinham maturidade para serem pais. Isso acontece em todo tempo, em todo mundo, em todo local. O problema é quando você é um filho de pessoas que não estavam prontas para serem chamadas de mami e daddy. E esse é um ponto que eu já vou colocar aqui, pedir para você. Gente, se você tem filho, ele tem que ser sua prioridade. Não adianta, o bebê ninguém pediu para nascer. E tem uma fase da vida desse bebê, dessa criança, que ela não tem como abrir a geladeira e comer, não tem como ela pegar a roupa e ir no shopping comprar. Ela precisa do pai e da mãe. Agora eu não entendo, sabe? Daí você tem o filho e o filho não fica prioridade. Eu não estou nem dizendo que seja tão a ferro e fogo isso que eu estou contando. Estou contando só o que está no livro, neste livro aqui do Matthew Perry, que é fantástico, esgotou, viu? Mas já compra, porque uma hora vai chegar uma nova tiragem. É um livro muito bonito, muito bem escrito, com uma voz muito forte do autor. É uma autobiografia e uma autodeclaração à vida. Por isso que eu já vou antecipando. Complicado apontar que ele tenha tirado aquilo que ele preservou durante todos esses anos, mesmo com todos os problemas que vão acontecer nessa trajetória, que é ele findar a sua existência. Eu acho muito complicado em cima do que ele foi tão aberto em se mostrar. Ele nasce de um pai muito bonito, de uma mãe muito bonita. O pai na época, em 1969, o pai era cantor, ele nasce em 69, em agosto. Então, agosto é mês 8, ele tem 9 meses para nascer, então ele deve ter sido concebido, óbvio, em 1968. Então, em 1968, o pai do Chandler, que era um músico, fazia parte de uma banda, que teve uma música ou outra mais ou menos conhecida à época, ele vai fazer uma turnê rápida ali, vai cantar num festival lá no Canadá, onde ele conhece a mãe do Chandler, que era uma mulher lindíssima também, porque ela também está viva, ele e o pai do Chandler, imagino, do Chandler é bom, né? Porque o pai do Chandler, na verdade, era a Kathleen Turner, maravilhoso. Na série do Friends, estou misturando, né? Então vamos lá. O Matthew Perry, que fazia o Chandler, ele tem ainda os pais vivos, então eu imagino a tristeza que não deve estar sendo para esses pais esse momento. Eu estou gravando hoje, dia 3 de novembro de 2023, o Chandler que morreu, de novo o Chandler, o Matthew, porque o Chandler está vivo, né? O personagem do Friends, ele está vivo, e muito bem vivo, porque ele tem um momento que os dois fazem assim, o ator e o personagem. E o Chandler, ele conquistou uma maturidade, coisa que o Matthew Perry não conquistou. Mas os pais estão esperando, inclusive, porque nos Estados Unidos demora mais essa coisa do enterro, não sei se vai ser enterrado ou não. E então ele ainda está nesse momento de luto, dessa fase que a gente espera também, vai acabar sendo uma coisa midiática, vai ser um velório com milhões de pessoas, porque são milhões de friends desse friend que partiu. Mas os pais dele, então, o pai é músico, vai fazer um show, encontra a mãe do Chandler, que estava ganhando um concurso de Miss local lá, aquelas coisas, Miss Primavera, Miss Clube, Miss alguma coisa, era uma Miss, uma mulher muito bonita. E o pai dele é muito bonito, mas lindo. Você pega as fotos do pai dele jovem, nossa senhora, parece que é lindo, e a mãe deslumbrantemente linda. Dessa união, desse dia que eles se conheceram, desse namorico que foi impossível ter sido só de uma noite porque caiu neve no dia, eles tiveram que ficar meio que presos no local. Desse encontro vem o Matthew Perry.
Uma mãe muito nova, ela tinha 20, 21 anos, um pai muito novo, ele tinha 23, 24 anos. Dois muito jovens, que eu acho uma coisa que ele fala, porque assim, em 1960, 23, 20 anos era diferente de você ter 20 anos hoje em 2023. Em 1960, as pessoas casavam muito jovens ainda, tinham filhos muito cedo. Então, quando o Matthew Perry escreve no livro dele que o pai e a mãe eram muito crianças para terem filhos, hoje tudo bem, mas à época, eu acho que ele mais ou menos ia dar uma douradinha, ele dá uma limpadinha um pouco no que os pais vão fazer com ele. Mas, de fato, esse bebê ele nasce nos Estados Unidos, em Massachusetts, que é o estado ali onde tem Boston e tudo mais, mas acho que é Charlestown, não sei, é uma cidade pequena ali em Massachusetts, onde nasce o Matthew Perry. Com dois jovens ali tentando se relacionarem como casal para criarem um filho, coisa que nenhum dos dois queria, porque ela, que estava no canadense, estava lá no Canadá, tinha os desejos dela de carreira, muda para os Estados Unidos para ter o filho com a família de um cara que era para ser de uma noite só. Ele, esse pai dele, ele tinha vontade de seguir o mundo dele, que era de cantar e de ser ator. Então você tinha um bebê nascendo, frustrando sonhos e projeções e desejos de dois pré-adultos. Não vai dar certo, óbvio que não vai. A mãe do Matthew Perry era uma mãe também de primeira viagem, estava longe da casa dela, não estava com o apoio da própria família, então estava lá na família da sogra. O Matthew Perry chorava muito de bebê, logo que ele nasce. Muito, muito, muito. E aí, a gente já vai entrar aqui num ponto que é dos Estados Unidos como país dos remédios. Lá, por exemplo, não pode... Ai, dipirona, você fala que você toma dipirona nos Estados Unidos, parece que você tá... Ai, meu Deus, vai cair um meteoro, o mundo vai explodir. Como você toma dipirona? Agora eles tomam quase falei a palavra errada. Eles tomam uma pancada de remédio que, graças ao Senhor Jesus Cristo, não tem aqui no Brasil, que é... as piores drogas que tem, que vicia, que te deixa ligado, que tem umas coisas que você fala assim, pô, mas dipirona eu não posso tomar, porque, ai, minha mãe, tomar uma dipirona. Agora, tomar esses remédios, que são esses opioides absurdos, que você pega na farmácia com prescrição e depois vira um tráfico de drogas, porque aí você tem traficantes conseguindo os remédios e vendendo para as pessoas, porque elas são viciadas nesses remédios e se viciam. Então, essa indústria farmacêutica americana, tudo bem, não posso minha dipironinha. Agora, aquilo lá, não. Esse bebê, que chora muito, que é o Matthew Perry, que tinha acabado de nascer, é levado pela mãe e pelo pai até um pediatra da vida e fala, essa criança não para de chorar. Ao invés de o pediatra entender o que aquele bebê está tendo, por que ele está chorando? Um bebê só chora para mostrar que algo está de errado com ele. Ou ele está molhado na fralda, ou ele está com gases, ou ele está com fome, ou ele está com uma infecção no ouvido. Ele não consegue falar, mamãe querida, acabei de nascer, ó, dorzinho no ouvido. Um pediatra tem que olhar o que essa criança tem. Não, o que tem, que é muito comum nos Estados Unidos, é a indústria da dor, né? Você chega com um negócio, dane-se de onde vem vindo sua dor, toma aqui uma bodega aí pra você. E foi dito e feito. Dentro desse pediatra, a mãe recebe uma receita, e o pai, de um remédio que é um opioide da existência lá americana, que vai vir a ser um antídoto, que não é um antídoto, é um tratamento para a desintoxicação dos remédios piores, nos quais o Matthew Perry vai vir a se viciar futuramente. Então, esse primeiro remédio que dão para uma criança que não tem 30 dias, ela não tem 30 dias, tacam-lhe uma química no corpício daquela criança, que com certeza vai fazer alguma coisa. Vai desenvolver naquela criança alguma coisa. Mas vai tanto não tomar remédio vai ficar viciado? Não, meu amor, mas cada ser humano é um. De repente, para mim, não pode dar nada. Agora, para você pode dar muito. Para você pode não dar nada e para mim pode dar alguma coisa. Tem gente que tem fobia de barata. Eu pego o chinelo barata, tchaca na barata. Não tô nem aí para ela. Agora, tem gente que desmaia. Não tem. E a mesma coisa, essa possibilidade de um bebê que está chorando, que está mostrando que está algo de errado com ele, é tratado com um remédio que é viciante. Um bebê de 30 dias. Será que isso não foi determinante para toda a disfuncionalidade química do corpo do Matthew Perry que vai vir a ter ao longo da sua existência inteira?
Não sou médico, não sou pesquisador, deixa aí para quem é. Eu acho que não se dá remédio assim para criança com 30 dias, com menos de 30 dias. Mas beleza, se vocês querem dar, vocês deem. Eu, Beto Ribeiro, não tenho filho, se eu tivesse não daria. Não daria. Não sou contra remédio não, mas eu acho que não se dá um remédio tarja preta ou pior para uma criança de 30 dias, menos de 30 dias. Bom, mas ali foi quando ele entra em contato com o mundo das drogas. Foi dado por um médico, vendido por uma farmácia e colocado numa aguinha gostosa pela mãe. Então, o primeiro momento de teste de vício do Matthew Perry, não foi ele que foi atrás. Foram as consequências que trouxeram para ele. E ele vai crescendo. Só que os pais, óbvio, se separam. Não vai ter esse casamento. Então o pai leva a mãe e o Matthew Perry para o Canadá, de onde a mãe era. Originalmente, entrega para o pai da mãe, para o avô do Matthew Perry e fala: beijo, vou para Los Angeles, que lá eu quero dar uma dançadinha, lá eu quero ver ator, eu quero ser ator, eu quero ser celebridade. Um dia eu te vejo. Fui. E ele não vê mais o filho, e o filho não vê mais o pai. E essa mãe, que era uma mãe de primeira viagem, muito jovem, blá, 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 também quer ter a sua carreira. Ué, se o bonito foi, por que eu não posso? Gente, alguém tem que cuidar dessa criança. A criança não pediu para nascer. Ok? Não estou dizendo que está certo o que o pai fez, que eu não acho mesmo que está certo, e não estou dizendo que a mãe não tem o direito de também querer o seu universo particular. Mas alguém tem que cuidar desse bebê, gente. O bebê vai fazer o quê? Né? E isso é muito, muito, muito colocado aqui no livro, a solidão que vira a estrutura de personalidade do Matthew Perry. E se sentir só deve ser uma dor de alma horrorosa. Eu não tenho, então eu não tenho. Eu tenho assim, se você falar que você tem, fala, putz, que angústia que deve ser. Eu não tenho, eu não me sinto sozinho. Minha filha fala comigo mesmo. Como eu estou aqui conversando com você aqui, eu falo eu e eu mesmo. Eu sou um conversador de mim comigo mesmo. É muito difícil assim como eu gosto de silêncio, assim como eu gosto de pegar o livro e ler em paz, assim como eu gosto de ouvir uma música sozinho, assim como eu gosto de ir para a academia, ouvindo o meu fone, com o meu podcast, ou com a música que eu escolhi, porque é o meu momento, só meu, mas eu também estou escolhendo os momentos que eu quero estar só. Talvez, se eu vivesse num mundo isolado, como ele se sentia, talvez a solidão não fosse tão prazerosa assim. No caso do Matthew Perry, ele vai crescendo com a ausência do pai, ele cresce com a ausência da mãe. Por quê? Ele não se sentia desejado, amado de alguma maneira. Né? Não preciso nem explicar, é só voltar um pouquinho o vídeo, você vai entender por quê. E ele vai nessa toada. A mãe vai se formar lá como relações públicas da vida, vai começar a trabalhar como relações públicas. A mãe dele vai ser assim um escândalo de mulher, super bem sucedida na profissão que ela escolheu, como RP, vai trabalhar com o primeiro-ministro. Por isso que o Matthew Perry conhece o primeiro-ministro do Canadá de hoje, porque esse cara que é o primeiro-ministro no Canadá hoje é filho do primeiro-ministro que ele conheceu lá atrás por causa da mãe. Inclusive, ele brinca que ele até bateu já no primeiro-ministro, quando eles eram crianças. Bom, isso era porrada, briga de criança. Não é bullying não, isso é briga de criança mesmo. Briga de quase irmãos, assim. Então a mãe dele ela vai mudando muito de cidade. E aí eu vou falar uma coisa também, que eu conheço pessoas que passaram a sua infância mudando. Nenhuma dessas pessoas que eu conheço, elas sabem disso, por isso que eu estou falando, não tem problema nenhum, é tão bem resolvida assim com algumas questões da vida. Uma delas é comprometimento. Por quê? Ao longo de toda a sua infância, elas não podiam se comprometer com nada nem com ninguém. Nem com a escola, nem com amigos, nem com o namoradinho, nem com nada. Por quê? Eles mudavam a cada 2 anos. Ele tinha uma nova escola, uma nova turma, uma nova realidade, às vezes um novo país e uma nova língua. Criança, todo mundo sabe, precisa de rotina e cotidiano. Criança precisa de rotina e cotidiano, tem que acordar, tem que fazer isso, tem que almoçar, tem que ir para a escola, tem que fazer a lição, tem que voltar, tem que dormir. A criança exige rotina. Quebrar demais a rotina de uma criança é você quebrar tudo que vai ser construído lá na frente de relacionamento humano. É indiscutível isso. E isso acontece muito forte com o Matthew Perry. Ele, por conta do trabalho da mãe, a mãe fica mudando de muitas cidades. Ele já não aguentava mais, inclusive vai ficando irritado. Aos 5 anos, o pai resolve, vem visitar papai aqui em Los Angeles. Isso é
sepulcral no livro. Quando ele conta isso, você começa a ficar até angustiado. Ele tinha 5 anos de idade, era década de 1970, e a mãe manda o Matthew Perry para Los Angeles, ele morava no Canadá, manda de avião para Los Angeles para encontrar o pai. Esse menino vai sozinho. A mãe chega com o carro, entrega ele para uma pessoa ali da companhia aérea, ele fica com um crachá, é criança viajando só, e ele fica, uma criança desse tamanho, né, assim, andando, olhando todo mundo adulto, entra no avião e ele se sente absolutamente só, numa viagem. E ele se encanta pela aquela janelinha do avião, porque ele vê um mundo externo e um mundo muito do alto. E ele começa a viajar naquela vida que está lá embaixo, naquelas luzes, naquele landscape que ele vai vendo, naquele cenário todo, nas possibilidades de vidas que estão ali. A partir desse momento, ele só consegue ficar em locais que têm vista. Não é porque ele é metido, é porque isso lhe traz conforto. O que confortou ele aos 5 anos de idade foi ele olhar pela janela e pensar que existia um mundo lá fora, que talvez naquele mundo ele pudesse ser mais amado, que talvez naquele mundo ele pudesse ser mais visto, que talvez naquele mundo ele tivesse pessoas que chamassem pelo seu nome. Basicamente é isso. Tanto que é tão bonitinho, ele escreve, ele conta no livro. Gente, que livro bom escrito. Ai, nossa, que livro bem escrito. Tão legal quando você pega um livro que o texto tem o autor. Esse cara morreu, não acredito, ele morreu no ápice do ápice do... Ele tem que ganhar todos os prêmios que existem de literatura, porque é muito, 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 muito bem escrito. Eu não sabia que ele era roteirista, ele é roteirista, vou chegar lá. E é muito bem escrito, e ele tem de uma profundidade, e ao mesmo tempo ele traz aquela brincadeira do Chandler, porque o Chandler é muito ele, né? Uma piada às vezes aqui, uma piada às vezes ali, mesmo nos momentos mais dramáticos ele consegue dar uma quebrada. Então o livro é muito fácil de ler, porque apesar de ser dramático, e ele é leve, entendeu? Então é meio como o pessoal fala do canal aqui, pô, vocês falam de um assunto que é pesado, mas eu não me sinto pesado vendo. É o livro, ele te abre inteiro, mas você não fica sufocado. É muito perspicaz, é muito generoso ele se permitir a fazer isso. Mas, de fato, esse universo lá fora, quando ele conta isso, que ele via esse universo, tem um momento que a mãe dele está no jardim, quando ele já voltou, e ele está desenhando, fazendo um desenho, pegou uma tinta branca, uma coisa assim, ele está fazendo no jardim um retângulo. A mãe falou: o que você está fazendo? Ele falou assim: não, estou pensando assim, quando tiver um menino igual eu lá no avião, vendo a gente aqui embaixo, eu vou fazer um negócio para ele achar que é uma piscina, para ele pensar que quando, e de repente ele puder estar passando aqui, ele pode vir nadar na piscina comigo. Olha onde vai a cabeça de uma pessoa que está triste. A tristeza, ela é um fermento muito, muito potente e ela te deixa cicatrizes muito difíceis de serem 100% costuradas. E no caso dele, ele foi tendo esse cicatriz em cima de cicatriz, corte em cima de corte, quebrado em cima de quebrado, desde muito bebê. Não tem. Ah, mas Beto, eu conheço um monte de gente que faz isso, tá tudo certo com a pessoa. Tem certeza que tá tudo certo? Primeiro, tem certeza? Segundo, ninguém é igual a ninguém, como eu já falei. Tem pessoas que vão passar por isso mais ilesos e falam: puta, nem lembro disso. E tem pessoas que vão passar por isso todo dia, sendo o mesmo dia. Então, ele tinha esse eterno medo da solidão, esse eterno medo de não ser amado, esse eterno medo porque, inclusive, a mãe casa, começa a ter filhos, irmãos esses que ele adora, tem paixão, mas ele começa a não se ver na família, ele não se via na foto da família, ele fala isso. Ele era um estranho na foto da família, porque ele era um apêndice de um passado daquela mulher. Com o pai, ele é um apêndice do passado do pai. Então ele fica sempre sem se ver, sem se entender. Claro que terapia ajuda, e ele fez terapia, gente. Ele fez terapia, não dá nem para falar, se tivesse feito terapia, ele fez, desde cedo. Então, você percebe que a terapia, por mais bem feita que seja, tem máculas ali que ela não vai conseguir chegar, até porque ele, talvez, o Matthew Perry, esteja sendo 100% honesto pela primeira vez no livro. Então ele vai e ele vai nessa toada de solidão, de tristeza, de angústia, de tudo, só que ele vai crescendo e o crescimento vai te apresentando um mundo absolutamente nada cor-de-rosa. Por ele se sentir muito isolado, muito excluído, uma exclusão às vezes dele mesmo, e não dá nem para culpar a mãe e tudo em 100%,
Por ele se sentir dessa maneira... Pera, deixa eu arrumar aqui, que eu tô achando que tá estranho. Tá estranho isso aqui? Ai, gente, agora vai ficar assim. Se estiver estranho, desculpa, vai ter que ficar assim. Não vou repetir tudo, né? Não, vai ficar assim. Por ele ter se sentido todo esse tempo muito só, com muito abandono é uma outra palavra muito usada no livro, é a sensação que ele traz muito forte, é o abandono e que traz a solidão. Ele vai se tornando, óbvio, um adolescente rebelde. Não tem, é matemática 1 mais 1 igual a 2 nessa hora. E no caso dele, mais 1 mais igual a 2, que vai ser multiplicado por 179 milhões, né? Ele, como adolescente, começa a ser mais rebelde, a mãe começa a ter problemas com ele, inclusive, e ele descobre pela primeira vez a cerveja, né? O álcool e o cigarro. Duas drogas lícitas compradas em algum lugar, claro que ele não poderia, deve ter conseguido um adulto para comprar, porque nos Estados Unidos e no Canadá é muito complicado você conseguir comprar bebida e cigarro se você não tiver mais de 21 anos em alguns estados. E ele estava no Canadá, não sei quantos anos no Canadá precisa ter. Mas, de fato, ele conseguiu. E ele, inclusive no livro, ele detalha muito forte como foi essa primeira sensação dele. Quando ele toma o álcool e como o álcool preenche aquele vazio que ele sente. É aí que é uma coisa importante de a gente entender. Para parar de apontar para as pessoas que são viciadas como se elas fossem viciadas porque elas querem. O vício é uma doença séria. É uma doença que precisa de um tratamento eterno. E é dificílimo, inclusive, de você ter adesão, muitas vezes, do doente. E o doente de um viciado não é só ele, é o entorno dele, que é muito complicado. Deve ser muito dolorido. Eu não tive a experiência de ter pessoas viciadas ao meu lado. Mas eu já li muito sobre isso, já conversei muito com pessoas sobre isso, já entrevistei pessoas que passam tanto o viciado como não é codependente, né? As pessoas que ficam ao redor dele ficam codependentes da vida dele, né? Porque você está aqui pensando no viciado está lá, é um inferno, deve ser um horror para os dois. Mas não dá pra gente dizer que o viciado é viciado porque ele quis. Ah, para de beber, apaga esse cigarro, o que você está tomando essa droga aí? Não dá para fazer isso, porque não é uma questão mais dessas pessoas de querer, é de precisar. Gente, é quimicamente, o corpo precisa, tá? E tem outras drogas, açúcar, docinho gostoso, tem refrigerantes, tem balinhas, bala que você vai lá e compra na padaria. Tem hambúrguer cheio de gordura, tem essas outras drogas viciantes que a gente não aponta. E que elas são preocupantes, porque elas te viciam e elas te tornam, inclusive, uma pessoa com uma saúde mais debilitada. Essas drogas ninguém fala, mas a gente tem que falar das drogas que são as ilícitas, que ele estava também já muito grudado nelas. Vai começando. Então, o adolescente ele começa já a se passear pela bebida. Ele resolve, então, ir morar com o pai em Los Angeles, porque ele já estava brincando de ser ator e estava dando certo. E ele tinha um outro componente muito interessante. O Matthew Perry, ele era um super tenista. E ele pensava, inclusive, em ser profissional. Lá onde ele morava, no Canadá, que era muito frio e ele conseguia jogar menos dias por ano, ele era um craque, assim. Ele era o supra-sumo dos tenistas no local ali, era o primeiro lugar daquela região. Quando ele muda para a Califórnia, que é a cidade do sol, que é o estado do sol, a Califórnia não é uma cidade, né? Quando ele muda para Los Angeles, que está no estado do sol, que é a Califórnia, ele descobre que naquele lugar que tem mais dias de sol do que de chuva, quem joga tênis joga melhor que ele, por quê? Porque treina todo dia. E isso dá uma frustrada nele, porque ele se achava um super tenista. E ele tem, como ele tem essa coisa do vazio, ele é óbvio que ele tem uma coisa narcísica, ele quer ser amado, ele quer ser visto, ele quer tudo, inclusive, o que ele mais corre atrás, ele quer ser famoso. E por que ele quer ser famoso? Ele não quer a fama só pela fama, também quer. Ele não quer a fama só pelo dinheiro, também quer. Ele quer, na verdade, reproduzir aquilo que ele via na mãe, lá no Canadá, porque a mãe era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha um poder dentro do que ela exercitava, e todo mundo olhava para ela, por onde ela entrava. Olha como a gente é construído desde criança, que a gente vai ser, né? Então ele queria ter, ele achava fascinante aquilo, ele gostaria que as pessoas o vissem como olhavam para a mãe dele, e quem sabe a mãe dele passaria a olhar para ele como ele queria que ela visse.
É muito triste, porque você vê que toda essa base do que ele passou até agora era um abraço dado, que não foi dado, é uma prioridade que não foi lhe dada também. Sabe, você é filho de uma pessoa, você tem 4, 5 anos, você quer ser prioridade da sua mãe e do seu pai. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas você tem que entender o que é ser prioritário. É assim, o meu sábado e o meu domingo são seus, porque você é meu filho. Eu poder estar com você qualquer hora que eu puder, você vai ser a minha prioridade. Eu não vou beber com meu amigo, eu não vou sair, você é o meu filho. E essa ausência de prioridade que ele teve era o que ele queria ter. Então ele via na mãe isso, ele entendia que a fama lhe traria dinheiro e ser amado, ser olhado, ser visto, ser querido, mas ele descobriu que não era nada disso. Quando ele está lá na Califórnia, já estudando e tentando, fazendo algumas coisas, o pai dele era um ator, é um ator. Quando eu estava já editando, que eu percebi que eu não gravei uma coisa que é interessante. O pai do Matthew Perry, ele gostava de se dizer que ele era o super-homem e que o Matthew Perry era o Batman. Por isso que muitas vezes o Matthew Perry para e fala assim, eu sou o Batman ou o Matman, o Matman. Ele usa o nome dele, Matt, né, de Matthew, do Matt, e junta com man, então fica I'm Matman. Ele usa muito isso, direto, só no livro que eu fui entender. O pai dele é um ator, mas um ator mais assim... um ator, não é o Jack Nicholson. Era um ator. É até difícil, assim, no IMDb tem algumas coisas, mas é difícil você encontrar muita coisa do pai dele. E existe um momento muito sério, porque o Matthew Perry estava tentando ser ator também. Então, como ele viu que lá de tênis ia rolar muita coisa, ele começou a fazer teste de ator, porque ele ia bem, inclusive, na escola, nas aulas de teatro, todo mundo gostava, todo mundo ria e tal, porque ele sempre foi para comédia. E ele vai para comédia, inclusive, porque ele percebe que com a piada, primeiro que as piadas dele, que são excelentes, elas tiravam o silêncio e aquele momento que ele ficava angustiado de um certo vazio na sala. Como ele tinha um vazio muito grande interno, ele não queria que o externo vazio também fosse. Então ele sempre se utilizou muito de piadas rápidas para ser visto, para preencher e para afugentar qualquer coisa que achassem que ele estava fazendo. Ou que não mostrasse de verdade quem ele era. Então, ele já estava. E aí ele foi chamado para um teste, e o pai dele também, que era para uma série que ele chegou até a fazer, acho que é Second Chance, ou Segunda Chance, que um cara... tem uma história, é uma história tentar ser rápido. O cara morre, chega no céu e ele aperta o botão, e quando você aperta o botão tem verde para ir para o céu, vermelho para ir para o inferno e aparece um amarelo. Esse amarelo significa o seguinte, você não é nem bom o suficiente para o céu, nem mal demais para o inferno. Então você vai ter uma segunda chance, você vai voltar para o seu passado, vai pegar você com 17 anos e vai tentar você ser pior ou melhor. E na ideia boa, uma boa ideia, eles queriam que, a ideia é que o pai do Matthew Perry fosse esse homem que morre e ele volta para o passado e quem faz o mesmo papel, o filho, o Matthew Perry. Olha que coisa linda, só que quem passa no teste, o Matthew Perry, o pai dele não passa e o pai dele fica nos cornos da inveja. Olha só, né? Porque olha que coisa forte, você tem no pai o seu concorrente. Isso pega, né? Isso pega. Então você fica construindo ali a personalidade desse cara que vai seguindo. Ele tem uns amigos, e esses amigos que ele vai seguindo bastante, eles têm essa mania de beber num bar, de fumar muito, disso e daquilo. Então ele começa a passear pelo alcoolismo primeiro. O primeiro vício dele é cigarro que você compra no bar, e bebida, que você compra no bar, né? Vamos dizer assim, os vícios permitidos por lei, mas que são viciantes. Só que um é gatilho do outro para coisas maiores. E vamos lembrar de novo que lá atrás, quando ele tinha 30 dias, menos de 30 dias, deram para ele uns remedinhos, que eram os pré-opioides que ele vai vir a descobrir daqui a pouco. Então ele vai nessa onda do vício da bebida. Ele vai seguindo, e ele está querendo ser famoso, Num certo momento ele se percebe, ele vai uma ponta aqui, uma ponta ali, vai indo até o OK, só que daí um dia até o contador dele fala, cara, você não tem mais grana para nada. E ele fica desesperado, consegue um papel numa série horrorosa, que não foi feita, óbvio, mas ele faz o piloto. E tem a temporada dos pilotos. O que é isso? Sempre acontece em Los Angeles, tanto que tem o famoso LA Screenings, que você tem, nesse período aqui de outubro, novembro, que você
que as TVs levam os pilotos que elas fizeram, antigamente eram as TVs, agora é todo mundo, levam os pilotos feitos de séries que elas imaginam que possam dar certo para serem compradas pelo mundo todo. E é um grande termômetro para saber em quais séries eles vão apostar as temporadas, ou quais séries eles vão apostar as novas temporadas também. Só que daí você tem, antes de você apresentar o piloto, você tem a produção do piloto, que daí começa a temporada de produção. Nisso ferve em Los Angeles, porque tudo que é estúdio está fazendo piloto, tudo que é produtor está fazendo piloto. E todo mundo está querendo piloto para se chamar de seu, nem que seja para ganhar uma grana. Ele consegue uma série que é horrorosa, que ele seria o chefe da imigração dos alienígenas em 2000 e não sei quanto, em Los Angeles. É horrível, tem uns pedacinhos, é horrível. Tem no The Reunion, esse especial que eles fizeram com a reunião dos 6 de novo, tem um pedaço na HBO Max, tem um pedaço horrível. Não sei como alguém pensou, conseguiu vender, conseguiu produzir, conseguiu ter. Horrível, horrível, horrível. Só que tinha uma série chamada Friends of Us, começando Friends Like Us. Amigos como nós, seria a tradução. Ou amigos como a gente. E estava sendo muito falada, estava assim, muitos atores falando. Inclusive um grande amigo dele estava fazendo o teste também para Friends, para fazer um papel chamado de Chandler. Quando ele leu o roteiro, antes do amigo dele dizer que estava também tentando o papel, ele falou, o Chandler sou eu, e realmente era. Porque quem assistiu a série Friends sabe que o Chandler tem problema com as mulheres, tem problema de relacionamento por conta de pai e mãe. Olha que loucura. Mas também vou explicar como é que ele constrói tão bem assim o Chandler, não é também só assim no roteiro. Mas no roteiro tinha que ele fazia ele era sempre o piadista, ele tinha todas as características que o Matthew Perry tinha. E aquilo é muito mais saboroso para um ator, principalmente para um produtor, quando você tem um ator que tem a costura exata com a personalidade do personagem. Tanto que ele se funde tanto que você nunca mais consegue ver ele em outra coisa. Que aconteceu com os Friends quase, né? E ele queria fazer Friends, só que ele estava fechado com essa série aí dos alienígenas. E a agente dele falou, cara, desculpa, você está enchendo o saco, você está querendo uma grana, consigo contrato para você, você se liga, hein? Vai fazer seu ET, não enche minhas pacová, não. No meio disso tudo, ele está tentando, e esse amigo dele chega e fala, estou fazendo teste para o Friends. O Matthew Perry, tristemente, porque ele queria ter a chance de poder fazer o teste para o Chandler, ele chega a contar para o amigo dele como fazer o Chandler, porque pessoas que conheciam o Matthew Perry ali por Los Angeles iam até ele pedindo para ele dar dicas, porque todo mundo achava que o Chandler era muito parecido com o Matthew Perry. E o Matthew Perry começou a dar dicas para as pessoas que estavam fazendo teste do personagem que ele queria e que viria a ser dele. Uma produtora da Warner, tinha um namorado, marido, sei lá, sabe da história do Matthew Perry e conversa com o marido dela, que é o produtor da Fox, que é para onde iria essa série do ET. E ela fala, escuta, essa série é porcaria, né? A Fox não vai produzir não, né? Ele fala, vou de jeito nenhum, não vou produzir nunca isso. Ela falou, então posso fazer um teste com aquele ator, que é o Matthew Perry? E aí ele faz, e quando ele faz o teste, ele ganha absolutamente na hora. E ele, inclusive, que é muito inteligente dos criadores, é que eles tinham primeiras reuniões só com os atores, para entender melhor como eles eram, para absorver características do ator para os personagens, porque assim nós aqui íamos assistir algo muito real. E então o Chandler ele foi também organizado em cima de como era o Matthew Perry, por isso que ele era tão perfeito, assim como a Rachel com a Jennifer Aniston, assim como a Mônica com a Courtney Cox, assim como a Lisa Kudrow, fantástica, como a Phoebe e o Joey e o Ross e tudo mais. Então eles souberam fazer muito bem isso. E ele passa. E ele que queria tanto fama, antes de ele conseguir, tem um momento, o Matthew Perry ele é muito religioso, porque ele vem de uma família católica. Apesar de ele discutir muito com Deus, ele tem a sua religião muito à flor da pele. Isso dá muito para ver pelo livro. Tanto que ele fala muito de Deus ao longo de todo o trabalho, e no final, então, muito de Deus, muito. Ele agradece demais a Deus e tal. E ele, antes de ele ganhar o papel, ele se joga no chão e fala, Deus, faz o que quiser comigo, mas me torne famoso. Olha que problemático. Você está rezando para Deus ou para o diabo? Porque para Deus você não tem que dar troca. Né? Deus não quer troca. Deus não quer. Deus é um cara legal. Deus não está afim. Bicho, trabalha que você vai chegar lá. Entendeu? Agora, com quem você faz troca é com o diabo, né? E ele se arrepende muito desse pedido. Inclusive, no livro ele vai lembrando sempre desse pedido, porque ele fala, tudo bem, eu consegui a fama, mas a que custo?
porque ele achava que com a fama ele conseguiria ser feliz, ele conseguiria ser completo, ele conseguiria ser inteiro de uma maneira que ele nunca tinha sentido. A fama só vai dar para ele muito dinheiro, muita fama, muito amor de pessoas que ele não conhece, mas não vai preencher nada. Ele vai descobrir isso. Passa no Friends, eles se unem. O Friends é interessante, vou contar só isso também. A produção, os diretores resolvem, o diretor principalmente, primeira vez que eles se encontram os 6, eles tinham que ficar juntos, eles tinham que construir uma química de amizade. Então eles têm que sair para almoçar junto, jantar junto, beber junto, tal, não sei o que lá. Só que, vamos lembrar, que o Matthew Perry estava escondendo de todo mundo um viciozinho bobo dele que era com bebida. Porque o bicho era danado na bebida, né? E eles fazem, tem até um momento muito importante, tem coisas divertidas que ele conta assim, antes de ser famoso e depois de ser famoso. O produtor dele, quando eles fazem Friends, e vão mostrar o Friends primeiro no mercado local americano, lá para ver, o produtor dele leva eles para Las Vegas, dá $100 na mão de cada um dos 6 e fala, aproveitem, a partir da estreia da série, vocês nunca mais vão poder andar por este cassino como pessoas normais. E eles se divertem, é quase a última noite. Pra você ter, assim, que o Matthew Perry conta que ele e a Gwyneth Paltrow, eles deram uns amassos lá, quando ele vai visitar o avô lá em Massachusetts, e ela não era nem tão famosa e ele não era nada famoso. E ele fala, imagina se fosse assim, 4 meses depois, né? O cara do Friends pegando a quase ganhadora do Oscar. Então era uma coisa assim, que você... ser humanos normais que depois passam a não ter mais vida privada e privativa. Mas ele queria a fama a qualquer custo. E a fama, ela tem o seu preço. E o preço não vai ser barato. Principalmente quando você não tem uma estrutura emocional, que é o caso dele. Inclusive, detalhes, vou contar. No livro está lá. O Matthew Perry conta que quando ele conheceu a Jennifer Aniston, a nossa Rachel, ele conheceu 2 anos antes, porque uns amigos tinham apresentado os dois como um blind date da vida. E que ele ficou muito tarado nela, ficou muito apaixonado por ela. E ela, claro, não deu bola pra ele. Ela vai casar com Brad Pitt depois, né, filho? Dá um tempo. Não que o Chandler é um gato na época, mas assim, né? Não. Aí a Jennifer Aniston fala assim pra ele assim, olha, e ele fica tentando sair com ela, né, pra pegar ela e tal, e ela fala, o Matthew Perry, às vezes eu falo Chandler, mas é o Matthew Perry. Aí ela falou assim, o Matthew Perry, Matt, né, como eles se chamam de amigos. Eu não vou sair com você, não tem nada a ver nós dois. Mas se você quiser, eu gostaria muito de ser sua amiga, porque você é um cara legal. E eu gostaria muito de ser sua amiga, eu gostaria de ter você na minha vida como meu amigo. Sabe o que ele responde pra ela? Eu nunca vou ser seu amigo. E desliga o telefone. 2 anos depois, eles estão fazendo Friends. E ele ainda tarado nela, ele dá umas paqueradas. Demorou pra ele despaquerar ela. Ele fala, ele conta, ele revela isso pra gente. Mas ao longo do Friends tem muitas coisas que vão acontecendo. Eu vou trazer a vida dele um pouco mais resumida para a gente entender tudo que vai culminar no que culminou agora. Tem muitos pontos. Por exemplo, a temporada explode, eles ficam mega famosos, ele fica tudo, só que ele continua na bebida dele. E ele bebia muito, o Matthew Perry, para ficar sozinho. Ele não encharcava a cara para socializar, também socializava, mas ele gostava muito de ficar viajandão com ele mesmo. Ele não é o tipo de drogado que se droga pro outro, ele se drogava só para ele, sozinho no mundo dele, depois que ele vai começar com isso. E ele, na primeira temporada, vai ok, vai bem. Na segunda temporada, ele tem um momento importante, que é na segunda temporada, a Julia Roberts estava sendo convidada para fazer um personagem. Quem assistiu a série sabe que é naquela vez que eles vão até o estúdio em Los Angeles, que eles saem de Nova York e vão onde eles gravavam, né? Porque a série não é gravada em Nova York, gente. A série é gravada em Los Angeles. Vocês vão ver aqui, eu vou contar meu passeio por lá. E a Julia Roberts fala para os produtores, olha, eu até topo fazer, tá? Vamos lembrar, ela tinha feito Linda Mulher já, ela estava para, né? Tava a Julia Roberts. Acho que ela já tinha feito Casamento do Meu Melhor Amigo, acho que sim. E a Julia Roberts fala, tudo bem, eu topo fazer, mas eu quero contracenar com o Matthew Perry. Ela, Julia Roberts, estava de olho no Matthew Perry. E ele tem que mandar umas flores para ela, escreve um cartão super engraçadinho e tal, e aí eles começam a se paquerar durante meses, Julia Roberts e Matthew Perry, por fax. Por fax, que era a grande tecnologia da época, não existia celular, não tinha nada disso. E eles ficam meio que trocando taradamente um com o outro fax, assim, meio românticos, meio brincalhões e tal, até um dia que ela manda, liga para mim e manda o telefone. Daí eles começam a se falar por telefone, 5 horas de telefone por dia.
Aí um dia ela tá em Los Angeles, ela fala assim, me dá o seu endereço que eu tô indo pra aí. Ela vai e eles começam a namorar. E ninguém sabe. Eu não sabia disso, só soube que eles namoraram no livro. E eles gravam essa participação da Julia Roberts. E tanto que eu fui até rever. Realmente está uma química entre os dois ali maior do que dois personagens. Estão dois atores se beijando de fato. Só que o Matthew Perry, como todas essas pessoas que são muito com esse vazio muito grande, elas também têm uma grande síndrome de perseguição de ela com ela mesma. Então ela acha que ela nunca é bom bastante para ninguém, que ela nunca é boa o suficiente no trabalho, que ela não merece nada do que ela tem. E aquele ano estava sendo especial para ele. Ele vai fazer um outro filme, acho que é E Agora Menina, E Agora Garota, uma coisa assim. Um filme ok, eu vi lá atrás, né, gente? Vi na década de 90. Não é uma explosão. Nesse filme, ele olha e tá passando... Então, ele ainda tá com a Julia Roberts. Nesse filme, ele tava gravando lá perto de Las Vegas e tinha uma... Como é que é o nome? Uma represa lá atrás. Ele viu o pessoal andando de jet ski. Ele vira pro diretor e fala assim, posso dar uma volta no jet ski? O diretor fala, claro que não, isso é super perigoso. Ele fala assim, quero que eu sou uma estrela! Ele fala, então vai, né? Você é uma estrela, vai lá. Ele pega o jet ski, não sabia dirigir direito, se sacabachaba, está inteiro, quebra um monte de costela, paralisa todo o set de gravação, vai para o hospital. E ali começa a pior coisa que ele poderia ter tido na vida dele, que foi a entrada dos opioides para o corpo dele. Como ele estava com dor, gravando, vai um médico e deixa um comprimido para ele e fala assim, se tiver com dor, você toma antes de dormir. Ele diz até no livro que ele já nem precisaria ter tomado aquilo, já não estava com tesão, mas ele resolveu tomar para experimentar. Por quê? Ele já tem o vício no corpo, né? Ele tem lá a bebida, o cigarro. Ele toma. Ele disse que foi fantástico a viagem que ele teve com aquele comprimido. Aí eu pergunto, gente, como é que você faz um remédio para tirar... Um remédio que te dá barato e que te deixa drogado e que você quer e te deixa ligado, é uma droga, uma cocaína vendida por uma farmacêutica que tem bolsa de valores, é isso, né? É a mesma coisa. Ele toma esse comprimido, 1 ano e meio depois, ele está tomando 55 comprimidos por dia disso daí. Aí você não acha que é assim, né? Ele pede, vai lá na farmácia, vai me dar 55... Ele ia a médicos enganando o médico que estava com dor, ele conseguia traficante, ele tomava 55 comprimidos por dia, porque inclusive a desintoxicação desse remédio ela é tão terrível como o vício. Então é muito difícil você se desintoxicar. Larga isso, porque o seu corpo necessita do seu sangue. É como se você parasse de respirar, prende o nariz e a boca, você não aguenta 30 segundos. Você não aguenta. E ele já estava nisso. Aí o que ele faz? Ele desmancha com a Julia Roberts porque acha que ela é demais para ele. E começa a se tacacetar nas drogas. Isso vai entrar forte também, começar a entrar forte na vida pessoal dele e na vida profissional. Ele diz, inclusive, no livro que ele nunca entrou no set chapado. Acredito, porque a gente vê. Mas a gente assistindo a série, e eu assisti com o Aru ano passado, que ele nunca tinha visto, quando ia ter esse especial dos 6 de volta juntos, eu falei, Aru, vamos ver Friends, é tão legal, eu vi Friends quando passava Friends. Passava na Sony, no canal Sony no Brasil, depois vai pra Warner. Antes passava antes na Sony. Aí que ódio, chegava, acho que era terça, quarta, sei lá, passava o episódio da semana anterior. Porque era um inferno, a programação de séries que vinham de fora demorava. Assim, Friends já estava terminando, estava chegando no Brasil. Nossa senhora, parecia, olha que nos cornos que eu ficava. Mas foi assim que eu assisti. Assisti Friends, Seinfeld, Mad About You, Frasier. São séries que eu vi, Felicity, Dawson's Creek, mais ou menos que eu não gostava. Achava chato pra caramba. Mas vi umas coisinhas, que às vezes entre uma e outra era o que tinha pra ver. Então eu assistia séries na terça-feira, às 9 da noite, não dava, às vezes eu punha o VHS pra gravar. Depois é que veio o gravador lá. Mas... a própria gravação do Friends, quando o Aru e eu fomos ver, que eu falei para o Aru, vamos assistir, dá para você ver, inclusive, as mudanças físicas do Matthew Perry ao longo de todas as temporadas. E o próprio Matthew Perry aponta isso, que ele, Matthew Perry, não queria assistir, não assistiu a série Friends, porque se ver era muito ruim para ele, porque ele sabia, inclusive, apontar qual droga que ele estava usando naquela hora. Porque é óbvio, estava usando cocaína, já estava usando também, né?
Então, qual droga que ele estava usando? E qual o momento de desintoxicação? Tem um momento do Friends que é quando ele pede a Mônica em casamento e ele termina pedindo, corta. No ano seguinte, a gente vai continuar vendo a série na nova temporada. Eu até hoje não entendi porque eles já não gravaram aquela cena de uma vez para a nova temporada. Mas tem problemas de sindicato, ok. Corta. Quando começa a cena, ela respondendo sim, a Mônica respondendo que sim. O Matthew Perry, ele sai assim, vamos supor, ele estava assim, pesando 2 quilos e passou para 100. É uma coisa assim, você fala, minha mãe de Deus. Como pode? Ele engordou demais, porque dependia do momento se ele estava em desintoxicação ou se ele estava em nova toxicação, se existe essa palavra. Inclusive, tem uma das temporadas que até a Jennifer Aniston, ela chega para ele e fala assim, a gente sabe que você está bebendo. Você está cheirando, para com isso, cara. Aí a Lisa Kudrow também vai falar, tem uma série de coisas ali. Tem um momento que ele, pela desintoxicação, ele paralisa as gravações de Friends. Todo mundo fica nervoso, porque todo mundo tem agenda. Quando ele chega da desintoxicação, a Jennifer Aniston fala pra ele, eu tô com muita raiva de você, hein? Interpretar raiva mesmo, gente. Porque você tá mexendo na minha vida. Não é só a sua vida que você tá estragando. Você tá atrapalhando a minha vida. Não faça assim. É justo, é lícito. Ele pede desculpa, ele sempre pede desculpa, porque todo viciado pede desculpa porque ele realmente tem culpa. Ele não quer ser, gente, viciado. O viciado não quer ser viciado. O viciado não quer ser viciado, gente. Vamos entender isso? Vamos parar de falar que é um problema, é uma doença. Ninguém quer ser diabético. Entendeu? É uma questão assim, não existe. Deve ser horrível. A palavra, desculpa, se você estiver convivendo, você for mas já pega isso pra gente tentar entender. É horrível você conviver com uma pessoa assim, deve ser terrível. Mas de fato é uma pessoa doente. E tem que ajudar, quem ama tem que estar do lado. Mas esse amor é aquilo que eu falei com o Carlos na live, né? Esse amor é familiar, gente. Você não vai achar isso em namorada, eu quero cair fora, até porque, uma coisa é marido, mulher, outra coisa você já tem um tempo, outra coisa você cai fora. Você fala, não vou cuidar. Amigo, uma hora desiste também, porque você tem a sua vida para seguir. Mas Friends vai acontecendo, ele vai se utilizando porque desde aquele acidente de jet ski, ele se vicia em remédios. Ele não era viciado em heroína, aliás, ele tinha pavor de heroína. E um dos opioides, um dos remédios que ele tomava, próximo passo a heroína. E ele não queria heroína, ele tinha um terror absoluto com heroína. E nessa toada ele vai. Quando acaba Friends, um super sucesso, ele ganhando dinheiro, eles chegaram a ganhar $1.100.000 por episódio. Uma coisa bonita, graças ao Ross. O Ross era, nem sabia, o Ross eu acho que era o principal ator ali, né? E o Ross poderia ganhar até mais, mas ele é que fala para os 6 se juntarem e se formarem um grupo e todo mundo ganhar igual. Tá cara legal, hein? Gostei desse Ross. Gostei mais ainda, do David Schumacher, né? Não, Schumacher é o David Schumacher, eu esqueci o nome dele, só lembro o nome da personagem. Mas quando acaba o Friends, ele vai descobrir algumas coisas. Ele era famoso, ele era rico, mas ele estava sozinho. Claro que os Friends se tornaram amigos, é o dia a dia da vida, mas assim, é aquela coisa, quando você está numa empresa, você sai para almoçar todo dia com a mesma pessoa. Daí quando você sai dela, você fala, vamos se ver sempre? Bom, eu continuo gostando da pessoa. Pode ser que venha para o meu aniversário, pode ser que a gente saia para almoçar uma vez por ano. Você não vai mais almoçar todo dia. Eles eram um trabalho. A Jennifer Aniston e a Mônica lá, a Courtney Cox, realmente ficaram super. Parece que acho que a Jennifer Aniston é madrinha da filha dela, uma coisa assim. Mas, assim como a Lisa Kudrow, é muito amiga do Matthew Perry. O livro, o prefácio é da Lisa Kudrow. Da Lisa Kudrow. E tem um detalhe que é legal. A Lisa Kudrow, vai ficar com o cachorrinho do Matthew Perry. Ai, que fofo. Como ela é legal. Eu estive com ela uma vez em Cannes, na MIPCOM, que é uma feira de TV, quando eu trabalhava com isso. E estivemos assim, no palco, e eu sentado aqui. Não é que estivemos batendo papo. Não, estivemos no mesmo lugar, mas era um teatro desse tamanho, de 40 pessoas. E ela falando, era muito legal. Ela, assim, conversando assim, ela é muito legal. Você vê que é de verdade, sabe? Você vê que a pessoa não é personagem. Mas ele se torna famoso, ele se torna rico, ele se torna sozinho. Por quê? Ele não está construindo uma família, não está construindo nada. Uma coisa que é interessante você ver é que ao longo dos 10 anos de Friends, todos os personagens amadureceram. Todos. Todos eles saem de uma quase infância juvenil
para o mundo dos adultos. Tinha lá os absurdos, o apartamento da Mônica era grande demais, mas isso até é explicado lá na temporada 8. Tá. Mas os personagens, eles vão. E um dos personagens que mais amadurece ao longo de todos esses 10 anos é o personagem do Matthew Perry, o Chandler. O Chandler era um babaca, bobinho, chato, aquele cara que só conta piada o tempo inteiro e fala, para, menino bobo. E ele vai se tornando um homem muito interessante, em tudo. Nos seus trejeitos, o jeito que fala, no que fala, na forma de falar, porque ele tinha até o Matthew Perry tem um jeito de falar, que era tipo assim, eu dei tipo assim, mas falei já, é mais ou menos assim, o que você quer fazer. Ele botava sempre umas entonações em palavras ao longo. Isso daí era uma brincadeira do Matthew Perry com um amigo lá no Canadá. E ele colocou no personagem. Deu certo, foi bem. Mas aí o próprio Matthew Perry fala, gente, dá pra parar de fazer assim? Então acho que a partir da temporada 6 ele para de fazer isso, porque ele já está se tornando um homem. Ele casa com a Mônica, o Chandler casa com a Mônica, eles compram uma casa, eles adotam duas crianças. Então ele vira um homem. O Matthew Perry continua sendo uma pessoa sozinha, e só mais velha, né? Então ele começa, e ele vende um mega sucesso. Todo mundo vende um mega sucesso, acho que tudo é mais fácil, não. Então ele fez depois uma série meio X, tentou fazer mais um filme com Bruce Willis, que ele fez o Meu Vizinho Mafioso primeiro, que foi muito bem, o segundo, um desastre. E ele não conseguiu emplacar mais nada. E daí ele se dá uma sumida. E todo mundo fala, eles não está aqui. Não, ele não deu uma sumida porque ninguém mais chamou. Basicamente é isso. Fora que ele deu PT em um monte de set, teve set com problema, isso tudo. Você vai começar, vou chamar esse cara aqui, ele vai de novo se drogar, ele vai dar problema de gravação. Peraí, deixa eu arrumar o microfone aqui. Tá caindo. Ele vai falar, ele vai dar problema de gravação, o meu seguro vai ter que ser mais alto, atores não vão querer trabalhar com ele. Uma coisa linda do Matthew Perry, linda, na realidade. Ele gravou e foi muito amigo do River Phoenix, que também morreu. Também não. O River Phoenix realmente foi uma overdose, foi outra história e tal. O Matthew Perry a gente não sabe o que aconteceu, mas o River Phoenix ele passeou mais para a morte. Isso impactou muito o Matthew Perry também. Eles eram bastante amigos lá, jovens. Esqueci de contar lá atrás, já contou agora, já faço esse adendo aqui, e aqui vai ficar na edição, neste local mesmo. E ele vai ficando sem saída, sem nada. E as drogas que ele vai tomando vão ficando cada vez piores. E ele vai gastando cada vez mais dinheiro para se desintoxicar. Ele chegou a gastar 10 milhões de dólares em desintoxicação. Não são nas clínicas, é com o todo. É com jatinho, porque ele tinha que fazer desintoxicação na Suíça. Jatinho para ir, jatinho. Tem uma vez que ele está na Suíça. Tá lá. Aí ele resolve sair. Não, ele quase morre. Gente, só quase morre. Ele tem ele estava com muita dor, que eles quiseram fazer uma operação nele, e ele tem uma parada cardíaca, ele fica 5 minutos morto, o Matthew Perry. Quando ele acorda, na ressuscitação dele, eles tinham quebrado muitas costelas dele, ele tem que tomar remédio de novo, esses opioides. Ele está numa clínica de desintoxicação e tem que tomar remédio. E ele resolve voltar para Los Angeles com a receita da Suíça, falando que ele podia tomar uma alta dosagem de um remédio específico lá, que eu não vou ficar falando esses nomes. Ele pega e paga um jatinho, acho que 200 mil dólares, 175 mil dólares, e volta para Los Angeles. Ele chega, vai até a médica dele e fala, tá aqui a receita, eu preciso disso. A médica dele fala, não, aqui quem manda sou eu. Isso é demais, eu vou te dar, vamos supor, eram 1.800 miligramas, eu vou te dar só 200. Ele sai da médica, volta para o aeroporto, pega o jatinho e volta para a Suíça. Vocês entenderam que ele ficou 7 horas em Los Angeles e voltou para a Suíça? Olha o gasto de dinheiro que ele teve. Ele gastou 10 milhões de dólares para se desintoxicar, para sempre tentar se salvar. Tem coisas muito importantes que ele fala no livro, eu vou ler algumas partes aqui, mas uma que ele diz, que ele fala assim, eu não quero morrer, ele escreve aqui, eu tenho medo de morrer. O Matthew Perry não é uma pessoa que, se morreu por causa de alguma droga, ele quis se matar. Ele pode ter morrido em decorrência de alguma coisa que ele pode ter tomado, que até agora, nos primeiros exames de necropsia, não apareceram. A gente vai entrar nisso em 2, 3 minutos. E ele está sempre tentando resolver. Tem uma parte na desintoxicação dele, inclusive, que ele tem um padrinho de desintoxicação, que resolve abrir uma empresa, que é o Perry House. Ele gasta uma fortuna tentando salvar pessoas e ainda leva uma labuscavatas desse amigo dele, que amigo não é mesmo, né? Roubou o cara ainda. Mas ele tentou, ele foi de todas as formas tentar.
Até o momento, isso é importante até porque vai ser descoberto daqui a pouco, acontecem várias coisas. Uma delas, em 2019, ele está numa clínica de desintoxicação, ele começa a ter muita dor abdominal. Muita dor, tô com dor. E as pessoas achando que ele queria remédio. Não, ele estava com dor de fato. A assistente dele pega ele e leva ele embora para o hospital. Até liga no caminho e fala, ó, estou chegando uma pessoa famosa. Quando ele chega, o cólon dele tinha estourado. Esse homem estava sem fazer cocô há 10 dias. Porque uma das coisas que essa droga que ele estava tomando, esse remédio, que é uma droga, que ele estava tomando, se você toma em alta quantidade durante muito tempo, que uma das coisas que ele faz é paralisar o seu sistema intestinal. Isso mata. Ele termina essa operação em 2019 com uma bolsa de colostomia, que só foi ser retirada depois de 9 meses. E que depois ele passou por outras cirurgias que teve que voltar a bolsa, depois tirar a bolsa, voltar a bolsa, tirar a bolsa. Depois que ele já tinha passado por tudo isso, ele teve que fazer uma outra operação umbilical. Isso bate muito com a cara que a gente vai começar a ver ele, o Matthew Perry, no especial da HBO de reunião deles, do Friends. Porque acontecem algumas coisas. Uma delas é, ele começa a ter um problema de respiração. Ele vai ao médico e o médico fala, se você não parar de fumar agora, ele tinha 52, 53, 52 anos, se você não parar de fumar agora, você vai morrer aos 60 anos. Então ele tinha que parar de fumar. Parece fácil, mas não é. Ele chega aí no hipnotizador para fazer ele parar de fumar, que até vai dando certo. Só que daí o que acontece? Acho que por causa de todas essas drogas, cocaína e outras coisas, ele vai morder um negócio e todos os dentes dele caem. Por isso que ele tá com aqueles dentes esquisitos no especial. Aquilo lá é tudo dentadura implantada, né? E ele ficou com muita dor. Ele volta, inclusive, para voltar a fumar. Com o cólon dele que explodiu, ele sabia que ele não podia mais se drogar, porque se ele se drogar, ele volta, ele vai morrer de merda, literalmente. Então ele parou, ele não estava mais se utilizando de remédios, exatamente porque ele não pode, porque ele não quer morrer. Entendeu? Dentro de... Até tomar na minha canequinha. Ó. Bonitinha. Muito fofa, né? Do Central Park. Central Park não, Central Perk. E ó, a nossa loja tá com a Odetinha aqui linda. Hoje eu não tô tomando ela, mas tô tomando a minha caneca que eu trouxe de lá. Que eu vou até falar dessa história aqui. Mas esse momento todo que ele vai tendo, vai culminar em algumas coisas. Uma delas era a vontade de voltar a estrelar. Quando eu me tornei membro do Emmy em 2016, eu acho, 17... eu estava em Los Angeles, eu estava num lugar ali que estava tendo uma exposição da Warner. E era uma exposição com muitas coisas da Warner ali, de vários cenários de coisas que eles gravavam, True Blood, Seinfeld e tudo mais. E tinha muitas coisas do Friends. Eu vou deixar passando aqui umas coisas onde eu estive, umas fotos que eu fui tirando. Eu vi aquele negócio do frango, aquelas pés na cabeça divertidíssimo, tem o Smiley Cat, tinham todas as roupas dos personagens, eu não tirei foto de tudo. E também fui ao estúdio da Warner, lá em Burbank, que é uma cidade perto, como se fosse um bairro, para mim aquele é um bairro da cidade. E ali você tem o estúdio 24, que é onde eles gravaram, tem a placa, Friends, que eu vou mostrar, vou deixar passando aqui, tá? Tem lá ainda, eles mantiveram o Central Perk, o café, fiquei brincando lá, então é muito divertido porque isso é uma coisa que fala forte com a gente da nossa época, né? Você volta para um passado seu. Porque todos nós, ao longo de 10 anos assistindo a Friends, envelhecemos e amadurecemos e espero melhorar, tenhamos todos melhorado. O que não acontece, o Matthew Perry só vai perceber isso agora, já perto do fim da vida dele. Ele quer voltar a trabalhar, ele tenta fazer filme, ele vira roteirista, é muito bom roteirista pelo jeito, mas não consegue emplacar muita coisa. Não adianta mais ele ser Friends. Ele, inclusive, que não fala muito no livro, mas ele tinha algo que também muita gente não devia estar querendo chegar perto, né? Porque ele tinha um passado que o condenava. Não adianta, negar é bobagem. Mas ele estava tentando um resgate. Este livro, inclusive, ele volta na reunião dos Friends, ele lança este livro aqui, que é um livro que vai, com certeza, ajudar muitas pessoas que tenham esse tipo de vício dele ou pessoas que convivem com pessoas viciadas. O desejo do Matthew Perry agora era conseguir voltar a atuar como ator, trabalhar mais como roteirista, lançar o livro, e ele estava em turnê de lançamento do livro, e ajudar outras pessoas que
tenham o mesmo problema dele. Esse livro era para ser um guia espiritual, não seria essa palavra espiritual, mas um guia de trajetória, um espelho de trajetória, mostrando que ele, aos 53 anos, conseguiu, de alguma maneira, fazer. Ele mete pau em clínica de reabilitação, ele fala que é a coisa mais idiota que existe, que não adianta nada, só serve para rasgar dinheiro. Eu não sei, não tenho como dar uma opinião, porque eu não conheço, nunca estive e não conheço ninguém que esteve. Então, não tenho, eu só estou contando para vocês o que está escrito aqui, né? Mas tem a sua lógica, ele gastou muito dinheiro. Talvez ele não tenha gostado tanto de gastar tanto dinheiro. Porque eu vou ler umas partes aqui do livro, que eu separei, para a gente entender por que eu tenho quase certeza que se ele morreu por causa de alguma coisa, não foi proposital, foi sem querer, ele não queria morrer. E eu desconfio que ele tenha morrido foi de cansaço. Mal súbito qualquer, o problema no pulmão dele que ainda existia. Foram encontrados remédios, remédios, não vou dizer normal, gente, porque era um remédio para pulmão, ou seja, eu te contei que ele tinha problema de pulmão, que descobriu há pouco tempo. Tinha um antidepressivo e um ansiolítico. É óbvio que uma pessoa viciada vai tomar essas coisas, não tem como. Porque o que te leva ao vício, inclusive, é a depressão também. Então, assim, vão sair ainda os exames futuros. Eu não vou apostar porque minha vida detesta aposta, mas eu diria que eu ficaria muito surpreso se aparecesse uma overdose, por exemplo. Porque ele sabia, inclusive, controlar a dosagem. Ele falava que ele sabia as dosagens de um remédio específico e tem uma vez que ele toma errado e ele procura na hora, porque ele falou assim, eu achei que eu já pudesse e não podia ainda. Ele nunca quis morrer, ele nunca buscou a droga como o fim. Ele buscava, o vício dele era uma fuga da dor da vida, porque as pessoas ficam com dor na vida. Assim, tem uma coisa, eu vou contar, ele conta, ele era também um dos problemas que ele tinha, exatamente por conta dessa sensação toda de abandono e tal, ele foi impotente até os 18, 19 anos, vê se pode. Menino novo, depois também virou mais pegador impossível, né? Ele fala assim, apesar do que pode parecer, nunca tive ideações suicidas, graças a Deus eu nunca quis morrer. Na verdade, no fundo, sempre alimentei um pouco de esperança. Mas se a morte fosse uma consequência de tomar a quantidade de drogas de que eu precisava, então eu teria que aceitá-la. Então você percebe que ele não buscava a morte. Ele apenas sabia que, para o prazer que ele estava buscando naquele momento, ele conseguiria aceitar que ela viesse. Mas ele estava em busca daquela fuga, daquele prazer. Tem um momento especial quando a Julia Roberts ganha o Oscar. Ele está numa das clínicas e ele está vendo pela televisão e ela dá um beijo no namorado, agradece o namorado, toda linda, sorridente, e ele fala, eu podia ser esse cara sentado ao lado dela. Podia. Podia porque, pelo jeito, ela deve ter gostado bastante dele. Foi ele que quis parar. Ele quis parar, como ele parou todas as relações amorosas da vida dele. Ele parou com a Julia Roberts porque ele não se sentia à altura dela e ele tinha certeza que um dia ela o abandonaria. Esse abandono, essa sensação de abandono, foi carregado por ele a vida inteira, principalmente nos namoros. Ele queria casar, ele queria ter filhos, era o que ele mais desejava. Mas para tudo isso ele precisaria ter uma coragem de se perceber e ver que ele não era tão ruim assim. Mas como se ele passou a vida inteira se achando o menor de tudo. Ele ficou 14 dias em coma quando explodiu o cólon dele, imagina? Ele fala assim, essa doença, aquela coisa terrível. A dependência química estragou tanto a minha vida que não consigo nem fazer piadas sobre isso. Ela acabou com os meus relacionamentos. Acabou com o processo diário de ser eu mesmo. Tenho um amigo sem grana nenhuma que mora em um apartamento alugado. Nunca fez sucesso como ator, tem diabetes, vive preocupado com dinheiro, não trabalha. E eu trocaria de lugar com ele num piscar de olhos. Na verdade, eu daria toda a fortuna, toda a fama, tudo para viver em um apartamento alugado em um programa assistencial do governo. Eu aceitaria viver preocupado com dinheiro se isso me livrasse dessa doença, desse vício. Então, o que ele diz isso aqui, claro, eu acho que eu não preciso nem explicar, é o quanto que o dinheiro, a fama não trouxe para ele a segurança de uma vida em paz. Você entende que ele tem a lucidez de que ele não quer morrer? Por isso que eu acho muito estranho falarem que ele teria findado a própria vida.
Ele fala uma coisa bonita aqui para terminar, ele fala assim: amor e coragem, as duas coisas mais importantes. Não vivo mais com medo, eu vivo com curiosidade. Tenho uma rede de apoio incrível ao meu redor e ela me salva todos os dias, porque já estive no inferno. O inferno tem características específicas e não quero mais nada disso, mas tenho coragem de encará-lo. Quem eu vou me tornar? Seja lá quem eu for, vou seguir em frente como um homem que finalmente ganhou o gosto pela vida. Eu lutei contra esse gosto, lutei com unhas e dentes, mas no final, aceitar a derrota me levou à vitória. A dependência química, aquela coisa terrível, é poderosa demais para ser derrotada por conta própria. Mas juntos, um dia de cada vez, conseguimos vencê-la. Então você entende que a pessoa que está falando isso não pode ter tirado a própria vida. Pode ter sido uma consequência de algo, mas é muito difícil bater que ele tenha. Isso daí foi um... Talvez ele tenha deitado naquela banheira, uma banheira essa que ele pôs a última foto dele no Instagram, olhado à vista e tenha tido um infarto final. Ele não estava na sua melhor fase física, ele estava com problemas reais. Você olha a foto e fala, esse cara vai ter problema cardíaco, vai ter problema de diabetes, vai ter problema, não adianta. Não é uma gordofobia isso, é apenas uma constatação. Por mim, você tem o corpo que você quiser. Agora, o problema é que a gente vai ter que carregar fardos maiores ou menores de acordo com escolhas que a gente faz, com o que come, com o que bebe, com o que beija, com quem dorme, o que vê, o que assiste, o que lê. Essa é a vida. E ele não estava, ele estava muito, muito, muito diferente. Ele mesmo fala durante o livro que ele não se reconhecia de tanto que ele engordou. Uma vez que ele teve que parar de fumar, parar de se drogar. É lógico, você vai comer você vai para o açúcar, né? Vai para onde? Não tem o que fazer. Bom, pessoal, eu resolvi fazer essa homenagem ao Matthew Perry, ao nosso querido amigo de Friends. Quem não viu, assista, está na HBO Max. É uma série absolutamente fantástica. Tem um episódio ou outro que você fica... nossa, isso hoje não passaria. Nossa, que papo machista. Nossa, que papo isso. Mas é a realidade de uma época. A gente também tem que pegar essas séries para perceber que algumas coisas a gente pode ter evoluído. Nós, como telespectadores, nós, indivíduos únicos, e também a própria indústria. Isso é uma coisa que eu sou contra de ficar tirando. Eu não acho que isso estimula o pensamento ruim do outro. Isso talvez mostre como espelho o quão ruim é você pensar dessa maneira. Numa época que as pessoas podiam rir disso. Hoje, graças a Deus, a gente tende a melhorar. Mas evitar de ver o episódio é uma bobagem. Vale a pena toda a série, vale a pena todos eles. É o primeiro amigo que morre, é o primeiro dos Friends que vai. Eles viviam numa época muito jovens e jovens eternamente foram gravados e serão. O que chega a ser quase uma maldade quando a gente vê eles mais velhos, né? Porque todo mundo ainda tem a Rachel e a Mônica como elas eram, todo mundo tem o Joey, o Joey virou um daddy, né? Virou um tiozão, assim. Eu acho que ele até envelheceu bem. Ele que era todo musculosão, ficou mais entregue para as delícias do fast food. O Matthew Perry estava no reunião, no The Reunion, eu fiquei assim, cadê o Matthew Perry? Cadê o Chandler? Né? Não estava. Eu tenho um pouco de medo das bocas que as pessoas estão tendo hoje em dia, quando vão ficando mais velhas. Eu que tenho quase a idade deles, pretendo que a minha boca não fique desse tamanho, está todo mundo ficando coringa, mas são todos eles. Todos eles, né, os 6, tiveram uma vida mais complicada depois de Friends. Eles foram demais, eles foram grandes suficientes para nunca mais poderem ser médios. Só que a indústria não funciona assim. A Jennifer Aniston foi a que continuou ainda sendo um pouco mais estrela. Eu amo a Lisa Kudrow, eu tenho paixão absurda por ela, porque ela é uma das melhores atrizes dos Estados Unidos, mas eu acho que ela faz poucas coisas. Pelo menos eu não vejo tantas coisas assim. O Joey ficou aposentado um tempo, ele gostou. Depois ele fez uma série chamada Episódios, que é muito boa, ele concorreu várias vezes, se eu não me engano ele pode até ter ganhado um Emmy, alguma coisa. O Ross voltou para Chicago, ele tem um teatro lá, tem uma companhia de teatro, fez uma série outra, ele fez American Crime Story, O.J. Simpson, que é uma série fantástica do Ryan Murphy, sobre o O.J. Simpson, ele faz o pai das Kardashian, imagina, muito engraçado. E quem mais que eu esqueci? E o Chandler, infelizmente, nos deixou, mas deixou esse livro que eu indico para todos lerem e lerem agora. Obrigado! E até daqui a pouco.
Opa, aqui tá errado. Aqui, você tem que tomar pra cá. Eu gosto que fica o verdinho ali no cantinho. Bom, tá bom, acho que tá. Vou começar com isso daqui. Olá, não se deixe... Aqui. Olá, não deixe de se... Ih, tá tudo errado. Essa luz aqui tá errada. Vou fazer de novo aqui. Página 287. Ele ficou, gente, 14 dias, é isso? Espera aí. Essa barba está... Cadê? Aqui. Vamos lá.